Pessoal, é o seguinte, né? A gente, né, vai estar estudando hoje alguns tipos de vulnerabilidades comuns em softwares de segurança, certo? Faz parte do nosso curso de Fusion, certo? Bom, a primeira vulnerabilidade que a gente vai encontrar é o buffer overflow. O que é o buffer overflow? O buffer overflow é quando a gente não tem uma validação adequada de buffer e a gente consegue escrever mais do que deveria, por exemplo. Né? Então, você tem um far, né? Um vetor que é chamado de trace. Verdade, é um vetor aqui 3, certo? Né? De strings, né? Beleza? Lembrando aqui para a gente indicar, né, o final de string, né, na linguagem C, no C string, a gente precisa do barra null, né? Barra zero, na verdade, né? No caractere, certo? Não tô lembrado como é que é, mas é mais ou menos assim, certo? Então, no caractere você pode preencher com zero também, certo? Se eu tiver equivocado aqui, certo? Bom, às vezes se esquece esses detalhes. Imagina o seguinte, né, que a gente tem, por exemplo, a função scanf, né? Então, por a gente ter a função scanf, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui a máscara de string, vai colocar aqui o vetor 3, certo? No caso, e vai escrever nele, certo? Certo? Ou, por exemplo, a gente pode pegar e usar a função str, né? cpy, certo? E, por exemplo, né, vamos supor que a gente pegue um buffer, né? Tem um buffer de destino, né? Na verdade, de início aqui, né? Esse buffer. E esse buffer, vamos supor que eu escrevi nele mais do que 3 caracteres. Então, eu posso fazer isso aqui vai permitir eu escrever em outras regiões da memória, certo? Os registradores do Bonitinho, como eu mostrei na aula passada, são organizados na stack, certo? O que é stack? A stack é uma estrutura de dados, certo? Que é o que? O primeiro a entrar é o último a sair. Então, você tem uma pilha de quê? De livros, né? Então, o primeiro a entrar vai ser o último a sair, certo? Porque tá lá no último, tá embaixo da pilha, certo? Então, então tipo assim, né? E o Heap Overflow, né? Qual a diferença do Heap Overflow para o Stack? O Heap Overflow, ele não tem essa questão de posição, então ele é uma coisa muito dinâmica, certo? Então o Heap Overflow, ele é um buffer overflow, um transbordamento de memória, só que na área de heap, certo? Então, tipo assim, o que, né? O que é o, e a gente tem também o integer overflow, né? O que é o integer overflow? A gente executa na operação aritmética que seja a memória, né? Tem um estouro eh, de, 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 de memória, certo? A gente tem um estouro de inteiros, então isso aqui são as principais vulnerabilidades. Outras vulnerabilidades, format string, certo? Format string, né? Que é o format string, né? Isso aqui dá um format string, certo? É uma das vulnerabilidades que a gente vai estar estudando ainda, certo? Mas primeiro, né? Eu quero ensinar vocês a pesquisar vulnerabilidades, certo? Você ter capacidade técnica de saber vulnerabilidades. Depois de vocês fazerem isso, vocês vão começar a exploração, certo? A exploração, se você entender bem o buffer overflow, certo? Saber bypass em ACLR, usar leak de memórias, módulos que não tem ACLR, você consegue, certo? E eu vou estar passando engenharia reversa, certo? Desde o início até o avançado.